Olá amigos, graça e paz a todos vocês, um prazer falar com vocês novamente, começando um novo ano e acreditando que esse ano vai ser um ano muito bom para todos nós e que vai ser um ano de muitas coisas boas, né? Vai acontecer muita coisa boa e cremos perfeitamente que tudo vai estar no controle do Cristo, né? Porque Ele que comanda tudo, não é o homem, é Deus que comanda. Então vai acontecer de acordo à vontade dele. Tudo que ele for da vontade dele vai acontecer nesse ano de 2020. Eu creio perfeitamente. Fico grato e feliz porque no ano passado preguei o Evangelho com muita força, né? E foi difícil falar a verdade. Tivemos vários espinhos na carne, como Paulo teve, né? Com o espinho na carne de Paulo eram aquelas pessoas ou a religião que estava contra ele, os religiosos contra ele pregando a verdade do Evangelho. Que por incrível que pareça, por mais que nós falamos sem cessar, a pessoa vê as suas publicações o tempo inteiro. E o incrível, irmãos, é que a pessoa ela não para ler o texto que você passou. E aí a pessoa fala assim, eu não estou interessado nesse negócio que você está vivendo, esse negócio de graça. Eu fico pasmo, irmãos, em ver isso, porque é o seguinte, falamos incansavelmente que a Bíblia ela está completamente lotada dessa palavra chamada graça, né? Às vezes parece maçante eu estar falando isso, mas dá a impressão que a gente tem que falar o tempo todo, porque não é falta de ouvir a gente falar, e o incrível é que a pessoa não tem a capacidade de pegar a Bíblia e ler aquilo que você passou e tentar entender, tá? E abra a Bíblia, por mais que não entenda, é o que eu sempre falo, meus amigos e irmãos. Você abre a Bíblia, lê o texto que eu passei na minha publicação e você peça a Deus, peça. Porque às vezes na hora que você lê, você não vai entender, não vai compreender. E para você ter o entendimento disso, é o Cristo, é o Espírito Santo que vai fazer. Porque é o seguinte, a impressão que as pessoas têm sobre a graça parece que é uma coisa que surgiu agora há 3 anos atrás, né? Isso porque, amigos, a graça ela vem sendo pregada há centenas de anos atrás. É que, na verdade, o entendimento da graça, o sistema religioso, eles não querem. Porque mexe com o sistema, entendeu? Porque quem prega o evangelho genuíno, libertador do Cristo, ela lança fora qualquer obra morta. Ela lança fora qualquer troca com Cristo. Ela lança fora a religiosidade, ela lança fora os rudimentos, né? Os rituais, entendeu? E por incrível que pareça, os milhões e milhões de teólogos, até hoje, muitos, a maioria não sabe do Novo Testamento. Que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus. Ah, mas por que não começa? Porque se você começar a ler o livro de Mateus, irmãos, até João, você vai ver o Cristo vivo, né? Você vai ver Cristo nasce ali em Mateus, né? Então ele não é um Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele concretiza a partir do momento que Cristo morre, né? Então depois que Cristo ressuscita, se torna um Novo Testamento.
e Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Então, o testamento só vale quando o testador morre, e o testador é Cristo, não é verdade? Então, nós incansavelmente falamos essa verdade. Então, para você que fica dizendo que nós somos do diabo, que nós somos falsos profetas, quando nós postarmos, amigos, abra a Bíblia e lê o que nós estamos falando e preste atenção. Porque a maioria das pessoas, você pode notar, elas não abrem a Bíblia para ler o que nós estamos falando. Infelizmente é muito triste, tá? E aí eles, quando conversam com a gente, eles falam que nós somos hereges, que nós somos anticristo. Amigos, eu vou dizer a verdade para vocês. Falso profeta é aquelas pessoas que estão pregando contra o Evangelho, tá? A gente fala o Evangelho da graça, mas é o Evangelho de Cristo genuíno, que Cristo, o Evangelho de Cristo é a graça. E a partir do momento que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a graça ela superabundou na humanidade. Então nós não sabíamos disso. Eu fiz parte do sistema religioso desde criança. Eu não sabia porque não teve alguém que veio falar para mim, olha, aqui você não precisa praticar os rudimentos, as ordenanças e os rituais, porque Cristo lá na cruz ele fez a obra completa. Você simplesmente ama o próximo, faz o bem ao necessitado e adora em espírito e em verdade, só isso, mais nada. E eu não sabia. Então eu fiquei sabendo depois de 40 anos que eu fui saber dessa coisa tremenda e maravilhosa. E por incrível que pareça, na época que eu estava no sistema religioso, quando eu era criança, eu ouvia cânticos em relação à graça, impressionante. Mas a gente não tinha noção. Por quê? Porque não surgiu pessoas naquele momento para falar para nós, ó, a graça de Cristo, ela é real, ela está aqui na Bíblia e você não precisa seguir rituais nenhum para que você seja salvo, porque Cristo na cruz, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele já nos salvou e nos libertou do pecado e da maldição da lei. Então eu não sabia, irmãos. Fiquei sabendo depois de 40 anos, aleluia, que bênção que eu fiquei sabendo, glória a Deus. E os meus olhos foram abertos e hoje eu sou livre do sistema religioso. Então, não me arrependo de estar ensinando essa verdade. Para muitos isso dói muito mesmo, principalmente quem está à frente de templos, né? E que são pastores, que são religiosos, é uma luta ouvir, é muito difícil nos ouvir. Mas, irmãos, felizmente, Deus ele coloca pessoas para falar a verdade. E eu sempre digo que muitas pessoas hoje não são mais inocentes, tá? Não são mais ignorantes, já estão sabendo da verdade porque nós estamos falando. Se você não aceita, aí é você e Deus, tá? Então eu peço sempre a você, você não crê no Evangelho de Cristo verdadeiro porque você está com a mente embotada, né, pelo sistema religioso. Infelizmente, eu não vou fazer a obra na sua vida. Quem vai fazer a obra na sua vida é Cristo. Amém? Então que nesse ano, meus amigos, muitos e muitos vão abrir os olhos e vão sair do sistema religioso, dessas igrejas onde prende as pessoas, ensinando o Evangelho que não é do Cristo verdadeiro, tá? De barganha. E o Evangelho de Cristo não tem barganha, ok? Graça e paz.